Anos 70, o véu se rasgou. O dia do Senhor, a história mudou. O reino de Deus não é distante. É aqui, é agora, é constante. Apocalipse já cumprido está. Os sinais, as promessas, tudo se dará. O amor de Deus nos faz enxergar que o jardim do Éden nunca foi pra esperar. Não buscamos amanhã, a esperança vive em nós. Conexão com a vida, a natureza da sua voz. O jardim de Deus está aqui, bem no coração. O reino floresceu na nossa comunhão. O amor divino nos faz renascer. Hoje é o dia de viver e ser. O passado cumpriu sua missão. O apocalipse trouxe a redenção. Somos o templo, somos o chão onde Deus plantou sua criação. A natureza canta, o próximo sorri. No amor eterno somos raiz. Não há espera, o futuro é presente. Na paz do agora, vivemos conscientes. Não buscamos amanhã, a esperança vive em nós. Conexão com a vida, a natureza da sua voz. O jardim de Deus está aqui, bem no coração. O reino floresceu na nossa comunhão. O amor divino nos faz renascer. Hoje é o dia de viver e ser. O céu não é distante, o eterno é vibrante. Cuidar do irmão é viver o sermão. Flores nascem onde há amor. A terra é sagrada, reflete o Senhor. O jardim está vivo, não é ilusão. Ele pulsa forte em nossa conexão. O jardim de Deus está aqui, bem no coração. O reino floresceu na nossa comunhão. O amor divino nos faz renascer. Hoje é o dia de viver e ser. O jardim é eterno, nunca se perdeu. Está dentro de nós, é obra de Deus. No presente vivemos, não há o que esperar. O reino é agora, é tempo de amar. Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel, estou à vossa ordem. E vamos aí a mais um podcast hoje. E nós estamos aqui com um tema importantíssimo para todos nós refletirmos sobre o verdadeiro conceito de igreja, reunião, templo, espiritual, não é espiritual, como é que funcionam essas coisas. Então, já que nós estamos ressignificando todas as coisas, por que não também tocar nesse assunto, né? Então, quero chamar o abençoado Elcio aqui para estar comigo. Seja bem-vindo, abençoado Elcio. Graça e paz. Olá, André, graça e paz, meu amado irmão, graça e paz a todos os irmãos aí já nos comentários, sejam todos bem-vindos a mais uma noite aqui de bate-papo e, certo, iremos avançar, né, nesse entendimento que é de suma importância em graça, até para quebrar aí alguns preconceitos e paradigmas, né, mesmo aqueles que já saíram desse conceito templário ou nesse conceito de igreja ou religião. Então a gente vai, na medida do possível aqui, clarear aqui alguns assuntos e eu tenho certeza que tanto os nossos irmãos da tradição religiosa que porventura estejam nos acompanhando ou irá nos acompanhar, vão aprender
E nós que estamos vivendo o reino inabalável também iremos desfrutar desse assunto. Muito obrigado, André, mais uma vez, e vamos que vamos. Eu já queria pedir aí para vocês se inscreverem no canal do abençoado Elson Jesus, está aí aparecendo, canal MGV, vai lá, dá aquela moral, vai lá ver os vídeos, se inscreva, toca o sininho lá para que quando o Elson estiver com vídeo novo, né, apresentar alguma coisa bacana lá, vale a pena ouvir o irmão Elson, vai lá e se inscreve no canal dele, tá bom? E não se esqueça de nós aqui também na Graça Pura. Nós estamos aqui reunidos todos os dias, como o abençoado também coloca lá. São 2 vídeos por dia no seu canal, não é isso, Elson? Isso. Geralmente às 9 da manhã e às 19 horas. Aí, às 9 da manhã, às 19 horas, tem alimento lá para vocês. E aqui no nosso canal, todos os dias, às 7 horas. Às vezes eu não coloco, que não dá tempo de chegar e arrumar alguma coisa, mas a gente sempre está colocando. Quero então te convidar a se inscrever no nosso canal, no canal Graça Pura. Então, se você quiser aí, também toque o sininho para que o YouTube te avise, deixe seus comentários. Se você já quiser fazer comentário acerca do tema, ou então alguma dúvida que você tenha, não prometo responder, porque às vezes a gente aqui vem preparado por um tema, e aí os abençoados têm outras dúvidas. A gente vai fazer um bate-papo aqui só com vocês e só tirando dúvidas de vocês, tá? Podem trazer aquela dúvida bem cabeluda, porque eu estou bem acompanhado. Se eu não souber, eu peço aí auxílio ao nosso irmão universitário, Elson Jesus, né? Então, como ele disse, hoje o tema é muito importante, está aqui o tema aparecendo para vocês, que é igreja, não é templo, e reunião não é igreja. Olha só que sugestivo é esse tema de hoje. Igreja, espírito, né? É um sentimento, é uma essência. Não é templo, porque o templo já foi, né, pessoal? Então nós temos que separar muito bem templo de igreja, não colocar tudo no mesmo saco, né? E isso aí se torna um paradigma para nós mesmos. E reunião não é igreja. Essa é a grande verdade, né? Eles estão reunidos ali, não é igreja. Ainda que na frente tenha lá uma placa, ainda que na frente lá tenha, porque o Elcio, por exemplo, o Elcio se reúne, deve ter uma placa lá para os irmãos forem lá, ó, na rua tal, tem uma plaquinha lá, ministério tal. Né? Uma formalidade. E muitas das vezes, até mesmo andar em conformidade com a lei brasileira, você tem que ter um CNPJ, né, para te dar ali o direito de você se reunir, mostrar ao governo que você não está aí, né, que agora tudo é golpe, né? Você não está fazendo um golpe aí. Enfim, né? Então, abençoado, isso é muito importante a gente ressignificar isto, e a gente vai bater esse papo mais daqui a pouco. O papo que eu quero bater agora é com vocês, que nos prestigiam. Obrigado a todos que estão já na live. Nós estamos aí com 29 abençoados que está nos prestigiando, Elcio. Isso é muito bom, né? E a abençoada Veralina foi a primeira a chegar aqui e já deixaram aí. Graça e paz, irmão André e Elcio. Obrigado, abençoada. O irmão Elcio também foi o segundo a aparecer. Olha como é que ele é. Glória a Deus pela tua vida, Elcio. Obrigado aí pela sua presença. Tá aí, abençoado Nelson. Ô, Nelson, graça e paz, irmão. Estamos juntos. Tá o Jairo. Jairão, obrigado aí, Jairo. Abençoado Eliomar Paniago. Aguinaldo de Jesus Lacerda. Maria Anjos, obrigado. Um beijo no teu coração, querida. Leda Lopes está conosco também. Júlio Silva, Julião. Julião é meu irmãozão de batalha, de campanha. Estamos sempre juntos, sofrendo pelo reino, né? E a gente sofre também pelo reino. Por que não? Principalmente quando a gente vê as coisas como estão, né? A gente tem um sentimento nosso, humano, que, né, às vezes a gente é levado por essas coisas. Tá aí, abençoada Lia. Obrigado, Lia, pela sua presença. Roselita, glória a Deus. Obrigado pela sua presença, sua participação. Francisco Marques, está aí, abençoado Francisco Marques. Iraci, oi Iraci, obrigado pelo seu áudio, me deixou muito feliz. Então, abençoada, ela mandou aí que ela já está lendo o livro, está achando maravilhoso. Daqui a pouco eu vou falar de um livro lançamento aqui, Elcio, muito bom, né? Que são os 10 passos para a plenitude espiritual, um livro interessante. Daqui a pouco eu falo dele. Está aí, abençoada Maria, obrigado Maria. Vamos seguindo, né, Elcio? Daniel. Então é isso aí, né, abençoado Elcio? Eu quero já
deixar um texto aqui para vocês, e muito importante, para a gente começar esse bate-papo do tema nosso, né? O tema está aí. Igreja não é templo, igreja é espírito, não é templo terreno, e reunião, que é o terreno, não é igreja espiritual. E o primeiro texto que eu quero chamar a atenção de todos aqui é João, capítulo 4, versículo 21 ao 24. Disse o texto ali: mulher, creia em mim, Jesus falando. Está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. E aí tem uma reticência ali, porque tem mais algum conteúdo nesse versículo que eu eliminei, tá, abençoado? Vamos só se ater nessas partes aí. Deus é espírito e é necessário que seus adoradores o adorem em espírito e verdade. Isso aqui é uma verdade que ela ecoa muito mais hoje, que estamos no reino do espírito, né? Porque hoje nós não estamos mais no reino, né, lá da lei, no reino do templo. Nós estamos hoje em algo espiritual e muito mais real do que era antigamente. Às vezes a gente olha assim, né, Elcio, fala assim, pô, a gente está num reino espiritual, mas o reino espiritual, para nós que cremos, é muito mais real do que esse mundo que vivemos, porque esse mundo é uma mentira, né? Diz ali o jaz no maligno, né? Diz, porque o mundo passa mal, o mundo é o mundo da carne, o mundo das obras da carne, e nem sempre a gente vai ver coisas boas, a gente vê coisas piores, né? A gente não vê coisa. 70% da nossa visão durante o dia é má, 30% é boa. E esses 30%, irmão, você tem que resgatar na tua igreja. O dia está mal, mas você, conhecendo o conceito igreja, o que é igreja, você busca isso dentro de você e começa a ver coisas boas. O que é coisas boas? Deus te revelou esse segredo. Deus te tirou lá da religião. Hoje você tem paz com Deus. Hoje você não entra em condenação. Então, toda essa ressignificação, que é importante a gente falar, porque o Elcio até falou uma coisa muito interessante, que muitas das vezes a gente critica tanto a questão de igreja que a gente acaba colocando tudo no mesmo saco. E é preciso separar, não é isso? Porque senão você cria um paradigma. Acho que nós estávamos criando um paradigma, não é isso, Celso? Perfeitamente aí, André, suas palavras. Porque, assim, a questão de a gente clarear, né, entender melhor esse assunto. O tema já abre aqui um leque, né? Já traz um esclarecimento e faz você pensar. O que acontece? No tempo de Jesus de Nazaré, quando ele falou para aquela mulher samaritana, era um pouco complexo ele falar aquilo, era difícil entender aquilo. Por quê? Porque o reino ali ainda era abalável. O reino inabalável é hoje, depois do ano 70. O reino inabalável, o reino perpétuo, é hoje. Mas aquele reino lá ainda estava passando por transição, por mudanças. Então, Jesus de Nazaré pregando ali o início, né, do estabelecimento do reino, porque depois que ele vai para a cruz, depois que ele derrama o sangue, ali começa, na verdade, ali a inauguração do reino. Então, Jesus vai falar para aquela mulher que tinha um conceito de adoração, porque ela era uma samaritana, né? Os samaritanos tinham um conceito de adoração nos montes, os judeus tinham um conceito de adoração no templo, né? Porque quando Jesus fala nem neste monte, ou nem no monte e nem em Jerusalém, naturalmente Jerusalém era o berço da adoração judaica. E lá estava símbolo idolatrado pelos judeus, que era o templo. Então, quando ele falou aquilo para aquela mulher, era muito difícil aquela mulher absorver aquilo, só mesmo pela revelação do Espírito. E foi isso que ele propôs para a mulher. Eu tenho uma água, e se você tomar desta água, essa água vai jorrar dentro de você. De dentro para fora. E ela não seca, ela é inesgotável, porque ela é eterna. E é esse conhecimento espiritual que
que aquela mulher precisava. Então, quando ele disse nem neste monte e nem em Jerusalém, ele estava falando justamente do templo físico, com as oblações, com os sacrifícios, com paga-preço, etc., com todo aquele contexto. Então, eu preguei uma mensagem há algum tempo atrás, alguns meses atrás, falando o seguinte, André, eu esqueci agora o tema exato, mas eu percebi, obtive algumas informações de bastidores, que algumas pessoas, em graça, disseram que não iam me acompanhar mais porque eu estava deturpando. Por quê? Porque eu falei assim, o tema era mais ou menos assim, você não adora Deus em casa, você não adora Deus no templo e você não adora Deus em casa. Você adora Deus em espírito e em verdade. Então, algumas pessoas interpretaram mal como se eu estivesse dizendo assim. E essa foi as respostas negativas que eu tive. Então, se eu não adoro a Deus em casa, você quer que eu vá para a sua reunião em graça? E a ideia não era essa, porque eu posso ter alguns irmãos que estejam ali reunidos comigo em graça e não estejam, de fato, prestando uma adoração racional. Então, não é porque estão reunidos que estão adorando em espírito e verdade. E não é porque não estão reunidos que não estão adorando o Pai em espírito e verdade. Então, é necessário a gente separar isso. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, reuniões, você vai em um estádio de futebol, está todo mundo reunido. Mas lá tem torcida dividida. E reino dividido, se a gente for conjecturar aqui para a igreja, o reino dividido não subsiste. Lá tem 2 clubes de futebol. Então, a torcida ali está, teoricamente, dividida. Então, não está andando todo mundo no mesmo espírito. Agora, eu estou aqui na Bahia, meu irmão André está aí no Rio de Janeiro, e nós estamos andando no mesmo espírito. Então, isso é o conceito de congregar, isso é o conceito de ser igreja. Estar junto, andar no mesmo espírito, independente da presença física. O Paulo falava muito sobre isso, né? Por exemplo, quando ele manda aquela carta de repreensão lá em 1 Coríntios 5, para aquele jovem que se relacionava com a mulher do próprio pai, ele diz, eu não estou aí presente, mas o meu espírito está convosco. E eu reprovo essa atitude e eu quero que vocês também reprovem essa atitude. Quer dizer, eu não estou com vocês aí, mas eu estou congregado com vocês. Ele diz assim, eu e o meu espírito, ou seja, vós e o meu espírito. Então, o conceito de igreja, e aí, André, eu quero já começar aqui batendo, esses irmãos que dizem que a igreja acabou, eles não entenderam nada do conceito de igreja, né? Porque eles estão levando o conceito de igreja a uma questão religiosa, templária, sacrificial, paga preço, e não é isso. É por isso que é bom separar, né, Elson? Separar bem as coisas, né? É preciso a gente entender o que é o quê. O que é reunião, o que é templo, o que é igreja, né? Porque nós estamos nessa fase de ressignificação. Então, hoje a gente não pode nem ser de mais, nem ser de menos, né? A gente tem que ser comedido. Porque às vezes o irmão fala alguma coisa ali, o Elson, não sei o quê, tal. Então, eu acho que não é assim. As coisas não funcionam dessa maneira. As coisas funcionam é que nós estamos calcando. O que significa calcar? Cada dia a gente vai colocando o ensino. Se a gente tiver de voltar lá embaixo, tirar aquele calquei que não foi legal, a gente vai refazer. Então, mas é preciso estar no mesmo espírito, né? Que você falou aí. E esse mesmo espírito, ele representa o corpo de Cristo. Essa é a grande verdade. Nós estamos inseridos no que é o reino de Deus, né? O corpo de Cristo é o reino de Deus. É onde nós estamos. Então, tudo isso começou, né? Deus começou a história do templo, de igreja, né? Não igreja, porque o conceito de igreja é um conceito moderno, mas Deus, ele quis fazer um local, né, para que ele pudesse, né, estar em comunhão ali com seus filhos. Esse sempre foi o desejo de Deus. Tanto que, se a gente for ver lá em Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus ordenando os homens a fazer um templo para ele, um santuário, olha. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Então, vocês, como é que Deus, sendo todo-poderoso, né, que a gente tem essa noção do Deus todo-poderoso, e ele se submete a morar numa casa, né? Ou seja, Deus se submete.
É por isso que ele é Deus. Né? Ele não é Deus porque ele quebra regras. Né? Ele não é conhecido Deus porque ele vai lá, dá soco, bate, acontece, desfaz. Ele tem o poder disso. Mas ele vai de acordo com o tempo que está sendo preparado ali, para que a gente perceba ele, né? Porque quando a gente perde essa percepção de Deus, a gente vira ateu. Então, essa percepção de Deus, ela é muito importante para nós, né? Então, conhecer um pouquinho da história, talvez vai nos ajudar a ressignificar essa questão de igreja, templo, reunião, e aí vou me reunir. Não, irmãos, aqui ninguém está colocando, né, julgo em ninguém. Porque em graça você é livre. Você é livre até para não participar do que você não queira participar. Agora só tem que ter cuidado com aquilo que você fala. Porque no reino é pelo que se fala. E às vezes a nossa vida fica enredada em algo que a gente falou. Né? A nossa palavra tem valor. Aquilo que sai da boca, ela não volta mais. O salmista Davi falou uma verdade que vai ecoar por toda a eternidade. Põe um guarda na minha boca. Tiago falou que, olha, a língua incendeia aí, ó. Incendeia tudo. Então nós temos que ter cuidado, porque nós estamos aqui, e é uma grande responsabilidade isso, nós estamos aparando o terreno. Para quê, André? Para as próximas gerações. Eu canso de falar isso. E não me canso de falar. Nós estamos aqui preparando um legado. Então, tudo é muito novo para nós. Né? Tudo é muito novo para mim, tudo é muito novo para o Elcio, tudo é muito novo para o Geraldo, tudo é muito novo para você, meu querido irmão que está aí. E que tem o desejo de acertar. Porque Deus nos tirou de onde nos tirou para acertar. O maior acerto foi esse. Agora, a nossa vida continua, a nossa caminhada espiritual, ela continua. O ano 70 aconteceu, né? Talvez o ano 70 cause uma letargia, talvez, né? Tudo está pronto, tudo está feito. Não, mas tudo está pronto no mundo espiritual, que era o que te matava, que era o que te condenava. Mas nada está feito se você ver, olhar, olha a tua direita, olha a tua esquerda. O que você vai mais ver é trabalho para fazer. Então, se você não se conscientizar disto, se você não pegar a tua viola e começar a tocar, se você não pegar a tua enxada e começar a arar, se você não começar a tirar o teu carrinho, se você é um motorista de Uber e ir lá trabalhar, as coisas não vão acontecer da mesma maneira. Só que de uma maneira diferente, sem condenação. Então, tudo isso começou aonde? Lá atrás. Então, o templo, no Antigo Testamento, era o centro da presença de Deus. E depois, esse conceito de templo, ele foi arrastado para as nossas vidas por causa das denominações, por causa das instituições que tomou conta do cristianismo. Então, nós temos esse conceito dentro da gente. Mas esse conceito não é o conceito certo. Porque antigamente Deus realmente habitava. Antigamente, né, Elcio? A gente, quando estava lá no sistema religioso, a gente ouvia aquele louvor, não sei se chegou até aí na Bahia, deve ter chegado, diz, na casa de meu pai, há unção e há poder. E a gente cantava e olhava para aquele lugar, que era a casa do pai, olhava e tinha, né, a gente tinha temor por aquele lugar que era uma construção humana. Por causa dessa ideia que vocês estão vendo aí, ó, Êxodo capítulo 25, versículo 8. E aí a gente, quando descobriu que não era o local, éramos nós, a casa do meu pai. A unção e a poder. E será que há unção e há poder? Será que essa conexão que hoje a gente está fazendo certinho? Né? Por que André, eu tenho que fazer? Porque você está trabalhando para os seus filhos. Eu desejo, do fundo do meu coração, um Brasil melhor. Eu desejo, do fundo da minha alma, um mundo melhor. E eu estou trabalhando incansavelmente para este mundo, um mundo melhor. Então, vale a pena a gente ressignificar. Então, só para fechar aqui, Elcio, então, o significado do templo
era o local da habitação de Deus, que era o centro do poder religioso, era o centro do poder da nação de Israel, do bíblico, né, que era, era o povo hebraico. Então, a função do templo era a regulação do culto e da comunhão do povo com Deus. Olha só. Então, a função do templo, onde Deus habitava, era a regulação do culto e da comunhão do povo com Deus. Como ressignificar isso de forma espiritual hoje, que somos igreja? Como nós vamos fazer a regulação do culto hoje? Porque a igreja, nós assumimos o papel de igreja. Como é que está a tua comunhão? Né? Então, se Deus habitava no templo, o que aconteceu com sua presença quando Jesus veio? Aí vira a chave. Será que Deus, ou Jesus, né, hoje ele limita a sua presença a estruturas físicas? E houve essa transição, né, Elcio? Que é muito importante a gente falar sobre esse período de transição e que houve a queda do templo lá, né? Exatamente, exatamente. Então, você vai ver que o conceito de presença de Deus no Antigo Pacto, né, era algo valorizado pelos judeus, né? Mas também não era em qualquer esquina. Então é por isso que hoje alguns irmãos em graça têm aversão à questão de quando se fala em reunir alguns irmãos para estudar a palavra e estarem próximo, né, presencialmente falando, porque ainda o fragmento, a síndrome religiosa, templária, está no coração, está na mente. Por quê? Não, porque eu fui da igreja X, da igreja Y, da igreja A, da igreja B. Então, hoje, eu sou o templo, eu sou a igreja. Então, eu acho errado o irmão André Pimentel reunir na sua casa 3 irmãos para bater um papo em graça ali, tomando um cafezinho e comendo um bolo, porque isso aí já está caracterizado como sistema religioso. E muito pior, o irmão Elson, o irmão Geraldo, que tem um galpão, né, onde tem cadeiras e microfones e até instrumentos musicais. Então, por quê? Porque existe, André, um preconceito na mente dessas pessoas que, embora tenha recebido a revelação da graça, mas ainda estão com aquele ranço religioso, porque ouviu muito que ali na esquina tem uma igreja, uma casa de Deus, ali na esquina tem outra casa de Deus, mas quando a gente vai para a Bíblia, não era em qualquer lugar que tinha um santuário, não era em qualquer lugar que Deus se manifestava, era um lugar específico, para um povo específico, né? E havia um trabalho específico, havia um culto específico para aquele povo. Então, eu me desculpo, mas eu acho muita ignorância da parte de alguns irmãos caracterizar uma reunião saudável em graça com um sistema religioso. Como eu disse, não é obrigado, não é forçado, sabe? Não é nada espiritual, até porque a gente não está espiritualizando a nossa reunião local. É algo que promove um bem-estar para aqueles que querem, para aqueles que gostam de estar juntos. Eu falei isso no domingo, quando eu vi os meus irmãos ali reunidos, e alguns irmãos que vêm de vários lugares aqui da capital. Eu falei, por que você está aqui? Você não está aqui pagando dízimo, você não está aqui dando oferta almoçada, você não está aqui porque houve uma convocação geral de um líder. Não, vocês estão aqui porque vocês têm saudade dos irmãos, vocês gostam de cantar junto, ou estudar a palavra junto. Então, esse conceito de comunhão espiritual, embora estejamos presencialmente, fisicamente juntos, mas ele vai além das 4 paredes. Ele vai além de uma placa, que de fato existe uma placa do lado externo. Para quê? Para uma identificação do local. Nós temos lá MGV, aí eu coloquei também o endereço do YouTube, né? Até para as pessoas passarem, curiosamente, acessarem, tá? Mas não tem nada a ver com questão de... Porque quando você leva para o conceito de... É um templo religioso, né? É uma igreja evangélica, tudo bem, vindo do sistema religioso, a gente não espera menos que isso. Mas dos irmãos que estão em graça, eles têm que entender que o conceito de templo bíblico era algo totalmente dentro de um contexto específico. Sacrifícios, oblações, as lavagens, os dízimos,
purificação, né? Tinha todo aquele conceito. Então, hoje, em graça, nós não temos isso. Então, a gente não pode estar condenando isso. Agora, ô irmão Elcio, eu não sinto necessidade, não tenho carência emocional para isso, então eu não concordo, eu não tenho vontade. Ótimo, você continua sendo o templo do Espírito, até porque quando Jesus veio e ele começou a, entre aspas, desvalorizar a importância do templo, ele começou a ensinar que aquele templo, né, ele iria cair porque já estava havendo ali uma idolatria ali com aquele lugar físico, e ele iria levantar um outro templo. Mas, de fato, Jesus era esse templo de Deus. Jesus era o templo que Deus habitava. Então, Jesus demonstrou que Deus habitava nele, né? E ele era o templo. Quando ele retorna, né, para a eternidade, e o seu Espírito habita de fato em nós, e hoje nós somos esse templo, então a ideia de templo ela não acabou. Agora ela ganhou uma nova conotação, um novo entendimento. Não, o templo continua. Não mais aquele templo que era importante para os judeus, mas hoje um templo que é importante para Deus. Não mais para os judeus, mas para Deus. E como templo que somos, o Paulo disse em 1 Coríntios 3, né, 16 e 17, não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito, que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá, porque vocês pertencem a ele. Então, é necessário entender, o templo continua. E quando eu, o irmão André e 2, 3 irmãos estamos reunidos, ali é uma reunião de templos, que se torna ali o corpo de Deus, hoje, do Espírito Eterno. Você falou uma coisa certa aí. Muita gente está em graça, não são da graça. Uma coisa é estar, outra coisa é ser. Quem é da graça não fala isso. É uma pessoa comedida, jamais. Ela pode até ter a ideia contrária, né? Ela pode achar que, poxa, o André ali falou demais. Mas deixa eu falar aqui com o André em off, né? Deixa aí, não, deixa que o André, Deus acerta com o André. Então, quem é da graça, né? Agora, quem está em graça, aí é isso aí. As pessoas hoje, né? Elas estão assim. Mas antigamente, o convite de Jesus foi esse. É para que a nação de Israel entendesse que eles passariam a ser o templo. Então, eles precisavam aceitar ser o templo. E aquele que não aceitasse ser o templo estava fora. Rejeitaram o Messias e crucificaram. E tudo começou aqui, Elson. É lá em Mateus, capítulo 24, quando Jesus anuncia a queda do templo. Então, aqui é onde talvez, né, as pessoas hoje, elas tenham um certo, né, aversão à questão de templo. Porque na antiga religião que a gente estava, né, na denominação, na instituição que a gente estava, nós fomos muito maltratados em relação à questão de dízimos, né? Então, graças a Deus que meus olhos nunca estavam nisto. Eu falo para você, eu não fugi, eu não esqueci o paletó lá no gabinete do pastor, não foi por causa do dízimo. Não foi, nunca foi. Foi por outra coisa. Foi de entender realmente essa essência. Então tem muita gente que é machucada nessa área. Eu não estou menosprezando os irmãos que foram machucados, mas que é preciso a gente se libertar, porque tudo começa aí, Elson. Essa questão, por exemplo, que você falou, para reunir você tem que ter oferta. Claro que tem que ter oferta. Como é que você vai sustentar o local? Aí já começa aí o negócio. Né? E as pessoas, mas vai virar sistema. Mas se for um sistema do bem, porque por mais que você esteja fora de um sistema, se você virar ateu, você vai entrar no sistema do ateu. Tudo é sistema. Tudo é um sistema. Então, a gente quando fala sistema, a gente fala
das doutrinas do cristianismo tradicional, no qual a gente fala sistema religioso, né? Estão crucificando a palavra sistema, está sendo crucificada sem entendimento. Então a gente, pejorativamente, a gente coloca tudo no mesmo saco e a gente tem aquele preconceito, né? Não, agora é assim, e aí fica difícil. Porque tudo começa ali, ó, Jesus falando que aquele templo seria derrubado, a casa de Deus seria derrubada, mas o convite era que as pessoas assumissem a ser templo, que as pessoas assumissem a ser igreja, e era mais fácil ir ao templo do que ser templo. Por isso que a nação, Jesus tirou, Deus, ao condenar Israel, ele tirou de Israel esse porte e deu para um povo que assumiu, que queria ser templo. E aqueles que aceitaram o Messias, os judeus, foram transformados, né, no ano 70. E aí continua o tempo, não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então esse conceito de templo como uma estrutura santa, isso acabou, isso não existe mais. Hoje o Elcio, ele se reúne na rua tal, tal, tal. Mas se ele arrumar alguém lá que deu um... Não, Elcio, vem para cá, fica aqui, você não precisa pagar aluguel, fica aqui. Claro que o Elcio vai para lá. Né? O Elcio está indo para lá. E aí o Elcio vai levar a plaquinha, porque os irmãos precisam saber, tem gente que gosta, gente. Vamos respeitar. Né? Vamos entender. Tem gente que gosta. Se você não gosta, tudo bem. É muito difícil a gente levar uma vida inteira sem a gente, por exemplo, ir algum dia a um local de reunião, como eu tive o prazer de ir no Geraldo, como eu já participei de outros encontros em graça. Porque está dentro da gente. E não tem nada demais. Agora, você quando começa a idolatrar o lugar templo, aí você começa a deturpar o significado. Então, o significado está aqui, ó, o tema está aí. Ó. Igreja é no espírito. Não é templo, o templo é terreno. A reunião é terrena. É reunião dos irmãos, estão lá, os irmãos encarnados estão lá. Não é igreja, igreja é espiritual. E tudo começou, parece que Jesus criou um paradigma, né? Parece que Jesus veio derrubando todas as igrejas, que agora não, vai ser assim, vai ter que ser assado. Não, nós não podemos ser radicais. Porque nós militamos em algo vivo. Em algo que se move, algo que fala conosco. E a todo momento, ele fala conosco. É por isso que aquele templo teve que vir abaixo, para que o verdadeiro templo, que é você, entendesse tudo isso. Então, abençoado, a destruição desse templo foi no ano 70, e ali foi o cumprimento profético do juízo de Deus sobre Israel. Juízo sobre os que rejeitaram o Messias, preferindo manter um sistema, né? Aí já aquele sistema que já estava fora, que já havia sido superado. Com o templo destruído, a mensagem de Jesus a respeito da adoração em espírito se tornou evidente. Deus não habita em prédios. Deus habita em nós. Essa é a grande verdade, não é isso, Elcio? Perfeitamente, perfeitamente. Meu irmão. Você vê que quando Jesus, né, andava ali com os discípulos, Jesus começa a ensiná-los, né, e levar a mensagem, né, a eles viverem de fato como templo. E principalmente quando você vai ver Paulo, né, falando da graça, Paulo enfatizava muito isso, né? Vós sois do templo do Espírito, não há comunhão, o templo de Cristo com os ídolos e tal. Então, Paulo começa a definir a característica de ser templo ou ser igreja, né?
Mas Paulo, em momento algum, ele proíbe essa ideia das pessoas se reunirem. Porque, por exemplo, você vai ver Jesus atraindo as pessoas, né, as pessoas seguindo a ele, e ele ensinando para as pessoas que já não havia aquela necessidade de estarem no templo, cumprindo aquelas obrigações dentro do templo, mas eles estavam ali desenvolvendo, e o próprio Pedro vai falar isso. Ele disse: nós somos pedras vivas, né? Templo espiritual para apresentar sacrifícios espirituais. Então, o Pedro começa a se desenvolver, o povo começa a se desenvolver, os templos, que agora é do Espírito, começa a se desenvolver. Não mais o templo para os judeus, mas o templo agora para os filhos. Ou seja, os espíritos, né, que estão revestidos de carne, começam agora a se enxergar, a se ver como templo e morada desse Deus. Paulo, aquele que se uniu ao Senhor, se tornou um só espírito com o Senhor. Agora, as reuniões, elas, por exemplo, ela continuou com Jesus de Nazaré. Alguns irmãos dizem assim: vocês não têm necessidade de se reunir em graça porque Jesus, ele não alugou espaço. Bom, Jesus não alugou espaço porque não precisou alugar, até porque no tempo de Jesus, aquele povo que andava com Cristo, o próprio Cristo, era muito perseguido. Jesus não tinha liberdade de expressão. Havia lugar que Jesus chegava, o povo queria matar ele. Então Jesus não podia chegar lá em um lugar físico e ficar. Por isso que ele disse para aquele jovem: o filho do homem não teve de reclinar a cabeça nesse sentido. Ele não parava em um lugar. Mas, todavia, entretanto, ele estava sempre em algum lugar físico, reunindo pessoas. Na casa que desceram pelo telhado com aquele doente, ele estava ali com pessoas. Né? Em tantos outros lugares, ali perto do Mar da Galileia, no deserto, no Monte das Oliveiras, sempre havia pessoas com ele. Você vai ver o próprio Paulo pregando, né, dizendo: nós, para aquele povo, claro, nós somos o templo do Espírito. Mas e por que Paulo falou isso, reunindo os irmãos na Galácia, em Tessalônica, em Colosso, em Filipos, em Éfeso, em Corinto? Então, se Paulo estava pregando que as pessoas eram o templo do Espírito, então, Paulo, teoricamente, não precisava você reunir essas pessoas. Paulo ainda reunia, ainda preparava alguns irmãos para ficarem nessa incumbência de estarem alimentando aquele templo, aqueles templos, né? Você vai ver, quando eu acho lindo aquela carta a Filemon, quando Paulo ele rasga elogios a Filemon, porque ele está lá com o prisioneiro, lá, o Onésimo, né? Que era o escravo de Filemon, e ele diz, naquela carta, ele louvava a Deus pela vida de Filemon, porque a igreja que se reunia, os templos, os irmãos que se reuniam com Filemon, eram irmãos que eram reanimados na fé, eram irmãos que se fortaleciam no Senhor por causa da perseverança de Filemon. Então, isso é bem interessante. É o Paulo pregar: olha, você é o templo, mas esse templo, ele se ajunta, ele se desenvolve, ele cresce, ele anda em unidade. Então, a ideia hoje de ser igreja, né, e ser templo é uma, a ideia de reunião é outra. E é o que eu sempre falo: não adianta estar reunido em graça se você não entendeu esse conceito. E também não é errado você que não quer se reunir, mas você entende também que você faz parte da família, faz parte desse corpo espiritual. É verdade. E, na verdade, Nelson, a gente passa por um processo de transformação, o ser humano está se transformando, né? Eu acredito, com o advento da internet, como nós temos hoje acesso a essa plataforma, vai ficar mais fácil, né, a reunião dos irmãos, como está sendo agora, né? É como se nós estivéssemos aqui no lugar físico, né? Qual o problema? A gente está batendo papo aqui, né? As pessoas, chega o cara ali fora e fala: mas isso aí é sistema, não tem nada a ver. Então, conforme vai avançando a tecnologia, vai ficando mais fácil. Daqui a pouco a gente vai ter aquela questão da presença através, né? Vamos dizer assim, eu vou me teletransportar para ir para a Bahia, e o outro vai vir para cá, e a gente vai fazer aquela reunião. Enfim, eu acredito que no futuro
vai haver sim essa transformação. Mas a questão é que a Bíblia não muda, a Bíblia está lá, Nelson. A Bíblia, ela continua nos mostrando as verdades. Então, abençoado, é necessário que a gente entenda que a igreja, mais importante, né, ela não é um terreno, né, ela não é mais o templo. O templo, que era a significação da aliança de Deus com Israel, ele veio abaixo. Esse templo se mutou, esse templo se transformou em algo espiritual. Então, olha só o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha aí. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, essas são as transformações que vai delineando outra imagem, né, vamos dizer assim. Porque hoje o templo para Israel representava o céu. E hoje não é diferente, porque o templo que está em nós representa também a habitação de Deus e representa esse céu. Por isso que eu comecei falando. A gente, durante o nosso dia, nós temos vários embates, né? E a maioria dos nossos embates acaba sempre indo para o lado negativo. E se você não souber equilibrar essas forças das coisas que vai acontecendo com você durante o dia, tu vai chegar no final do dia desgastado, você vai chegar ao final do dia, né, sem paciência, às vezes, para administrar uma situação em casa. Então, tudo isso nós estamos tentando trazer para o mundo que a gente vive aqui, agora. Então, a gente tem que entender e começar a chamar a existência, esse templo, essa presença de Deus em nós, né? E, às vezes, irmãos, pode ser num simples ato de fé. Por exemplo, quando a Bíblia fala, quando as Escrituras falam que nós fomos curados, eu automaticamente, quando surge uma doença em mim, eu vou falar o quê? Eu sou um curado. Isso é uma atitude de fé, isso é mostrar o reino de Deus, isso é mostrar o templo que você é. Então, tudo isso é muito importante a gente fazer esse equilíbrio durante o nosso dia. Inclusive, Elcio, eu vou aproveitar a oportunidade aqui. O que me motivou, né, a trazer essa mensagem é justamente isto, esta confusão, que eu sei que, de repente, os irmãos têm essa confusão, e isso aí, Elcio, que você falou, dos irmãos falarem, às vezes, de reunião, é por causa desse efeito de confusão. O que é templo? O que é igreja? Devemos ir, reunião, pode, não pode, pode, não pode. Será que é o sistema? Será que é não o sistema? O irmão deu oferta é sistema? Será que o irmão que comprou um livro é sistema? Então, as pessoas, elas estão... eu sinto que elas querem acertar e, ao mesmo tempo, elas se tornam exageradas. Então, nós temos que procurar, irmãos, o equilíbrio. O próprio apóstolo Pedro, ele deixou isso registrado na carta dele, dizendo que Cristo veio, mas ele não removeu as obras da carne, elas continuam. E essas obras da carne é que nós temos que vencer, para nós conseguirmos exercer de ser o templo realmente. As pessoas olharem para a gente, pô, como é bom ficar do lado do Elcio. Como é bom ficar perto do lado da Roselita. Como é bom ficar perto do lado da Veralina, né? Então, pensando nisso, irmãos, eu fiz um livro chamado 10 Passos para a Plenitude Espiritual. Como o preterismo completo pode transformar o nosso dia a dia, o nosso dia a dia. Então, nesse caminho para nosso equilíbrio espiritual, muitas vezes buscamos respostas em sentimentos profundos de busca no interior. E aí, quando a gente vai buscar algo em nós, aí a gente começa a ver um monte de falhas. Então, esse livro, que é 10 Passos, ele propõe uma reflexão. Tanto que, Elcio, o primeiro passo desse livro, ele é a aceitação do presente. Às vezes, a pessoa, ela não aceita o que ela está vivendo.
Mas às vezes é necessário você passar por aquele período que pode ser um período daquilo que você fez, daquilo que você está plantando. É preciso você passar pela situação ali adversa, a situação difícil, para que você no futuro, ao passar por isto, você não anda ansioso. E o preterismo, Elcio, é justamente isso, é olhar para trás e ver o que aconteceu lá atrás para ressignificar o presente, para vivermos melhor o futuro. Essa é a engenharia do preterismo completo. Então, quantas coisas que a gente deixa para trás? Nós precisamos ter transformação interior. Nós precisamos nos transformar. A cura dos sentimentos, sofrimento. Quantas coisas que a gente tem na vida que a gente deixa de usufruir por causa de sentimento. Medo, tem pessoas que têm medo de tudo. Olha só, irmão, antigamente a gente tinha medo que Jesus ia vir, não é verdade? Nós não tínhamos medo, Jesus vai vir. Deixa eu me preparar aqui. Nós fomos ensinados no medo, nós fomos formatados no medo. Medo do diabo, medo do inferno, medo do pecado, medo de Deus, medo de Jesus, medo da Bíblia, medo de tudo, medo do Elcio, medo do André. Tudo era medo. E esse medo, irmão, se a gente não for lá atrás para compreender que inferno é sepultura, que diabo, biblicamente falando, é um conceito de um adjetivo de oposição, fim do pecado. Então, nós tivemos que ir lá atrás para a gente ressignificar a nossa vida hoje. Nós precisamos ir lá atrás, também na nossa vida, e ver onde estão esses medos, onde algo que se concretizou na tua vida lá atrás, que não foi bom, e você fica trazendo para hoje. Nesse livro eu falo de perdão, reconciliação, equilíbrio emocional, desapego dos desejos mundanos. Até nisso, Elcio, eu fiz o livro, porque o preterismo, ele nos ensina isso. Quando nós entendemos que o preterismo, ele nos trouxe, né, a confiança de que as promessas de Deus já foram cumpridas e que é uma realidade entre nós, nós às vezes podemos evitar desejos enganosos. Temos que ter a compreensão de servir ao próximo. Então, tudo isso, irmão, aproveitando a oportunidade aqui, tudo isso eu falo nesse livro que, Elcio, vou te falar, muita gente já está procurando esse livro antes mesmo do lançamento. Por quê? Porque eles enxergaram ali algo precioso para eles. Então, eu vou passar aqui para vocês rapidamente esse spoiler, só aí a gente já volta com a mensagem, ok, Elcio? Descubra como transformar sua espiritualidade e viver com serenidade no presente, através do preterismo completo, com o livro 10 Passos para a Plenitude Espiritual, de André Pimentel. Um convite para libertar-se do medo, reconectar-se com o propósito divino e abraçar uma vida plena de paz. Disponível agora no WhatsApp, leve a mensagem de tranquilidade e renovação para o seu dia a dia. Então, Elcio, é muito importante que vocês comecem a perceber que tudo isso que nós estamos falando, todas as mensagens que tem no canal, né, do Elcio também, é um passo para que a gente ressignifique a nossa vida, como nós estamos fazendo aqui em relação à questão da igreja, questão de templo. Então, abençoado, é muito importante a gente ressignificar essas coisas em nossas vidas, porque o verdadeiro templo de Deus não seria um edifício, mas o corpo ressuscitado do Cristo, que foi a glória, o Deus invisível. Então, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, Elcio, versículo 16 e 17, onde diz que vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Então, nós temos que começar a separar o que é igreja, o que é reunião, o que é necessidade. Hoje tem pessoas que têm necessidade de estar juntos, né?
E eu considero uma boa. Porque é um local que você chega, como deve ser lá no Elcio, é um local que você se sente incluído, que você se sente, né, que faz parte daquela família. Isso é bom, irmão. Isso o ser humano, ele foi criado desde cedo com os pais. Se não fosse papai, mamãe, o médico, a enfermeira, a gente teria perecido. Porque Deus já mostrando que é em família. Então, quantas vezes a gente sozinho, quebrando a cabeça, aí você lembra daquele amigo, pô, vou dar uma ligada pro meu amigo, vou ligar pro Elcio. Aí tu liga e tu começa a bater um papo, ô Elcio, tal. Daqui a pouco o Elcio vai e solta aquilo que Deus preparou para você, meu irmão. Não é isso, Elcio? E a gente vê isso dentro da igreja, dentro dessas reuniões. Perfeitamente. Assim como muitos não têm a oportunidade de ter um local para se reunir, porque assim, né, André? Queira quer não, todos nós buscamos, sabe, um incentivo, uma motivação. Então tem que ter alguém para incentivar, para motivar, tem que ter alguém para puxar fila, né? Tem que ter alguém para tomar iniciativa. E quando não tem, fica mais difícil. Então, eu tenho isso em mim, sabe? Eu respeito quem não tem. Eu vejo muitos irmãos aí falando do evangelho, falando do preterismo completo e com muita habilidade, mas que não tem esse, eu vou chamar de uma vocação, que não tem essa vocação para lidar com pessoas, lidar pessoalmente, fisicamente, com situações, sabe? Então, eu tenho isso. Então, se eu tenho isso, alguém, naturalmente, terá uma necessidade disso que eu tenho para preencher essa lacuna, né? Então, por exemplo, se você não prega, se você não tem um canal no YouTube, outros irmãos não tivessem, imagine se só Elcio estivesse falando dessa graça no YouTube, desse preterismo completo, seria muito complicado, porque eu não ia suportar isso sozinho. Mas hoje, se alguém bate aqui em mim por causa de uma mensagem, outro dia eu estava conversando com um irmão que se reúne conosco, né? E ele mora na cidade vizinha, mas eventualmente está conosco. Ele disse que um pastor do sistema sempre manda aqueles versículos soltos, aquelas palavras de autoajuda e tal. E essa pessoa, ela já conhece as minhas mensagens. Qual foi o conselho que eu dei para ele? Falei, irmão, não mande minhas mensagens mais não. Porque se você mandar só as minhas mensagens, ele já vai dizer que é coisa de compadre, porque você está sempre junto comigo, porque você concorda comigo. Eu indiquei, falei, manda lá a mensagem do André, manda lá a mensagem do Cristiano França. Não vou indicando qualquer pessoa, mas manda a mensagem desses irmãos para ele lá entender que existe um grupo, que existe pessoas que pensam igual eu penso, como eu penso. Então, existem pessoas que estão nessa mesma linha de entendimento. Outro dia, um pastor de uma igreja batista, que é um amigo meu, ele disse, Elcio, como é esse trabalho de vocês? Só é você aqui? Eu falei, não, meu irmão, existem vários irmãos no Rio, tem outros irmãos em Feira de Santana, já que se reúnem, tem outros irmãos que estão lá em Mundo Novo acompanhando a mensagem. Então, existem várias pessoas espalhadas. Então, é necessário a gente fortalecer esse trabalho para que as pessoas venham entender que não se trata de, como eles dizem, de um povo desigrejado, de um povo sem compromisso, de um povo que não tem temor de Deus. Não é isso. É um povo livre, mas que não está livre de sua consciência para Deus. Estão presos na consciência do eterno. Então, quando nós entendemos dessa forma e transmitimos dessa forma, eu vou te falar uma coisa, não é porque estou aqui ao vivo com você não, mas eu bato palmas para você da forma que você desenvolve a questão do preterismo completo. Por quê? Porque existem vários irmãos aí falando do preterismo, né? Tem irmãos aí que sabem esse assunto, são professores acerca desse assunto. Só que tem um detalhe, só fala sobre isso. E não consegue, eu estava vendo aqui o anúncio do seu livro, meu irmão, que livro? E não consegue trazer informações acerca do preterismo, de que preterismo não pode ser um rótulo. Que a gente fala do sistema religioso, daqui a pouco o preterismo está virando um rótulo religioso. Tá? Estamos rotulando o preterismo, por quê?
Imagine que você vai comer um pastel. Você chega lá, uma pastelaria, pega lá aquele pastelzão, você vê ele todo inchadão, diz assim, tá recheado, tá cheio de carne ou tá cheio de, sei lá, de presunto, né, de queijo. E aí quando você abre, só tem vento. Assim, estão muitas pessoas falando do preterismo, todos inchados, né? Não estou aqui, claro, generalizando, mas muitos estão falando do preterismo, mas estão inchados. Inchados de quê? De soberba. É porque nós estamos no nível superior. É porque esse povo fala preterismo e sustenta a graça. Esse povo fala do preterismo e quer reunir pessoas. Isso não é preterismo. O preterismo é o que eu prego. A igreja não existe, Evangelho da Graça não precisa ser pregado, no ano 70 Deus já resolveu tudo. Agora a minha pergunta é, André, essas pessoas estão enchendo de fato a mente, não vou dizer pança, mas estão enchendo a mente de uma mensagem que vai trazer no teu dia a dia um comportamento diferenciado, desenvolver justiça, desenvolver empatia pelo próximo, desenvolver cuidado? Não. Só estão aprendendo sobre o preterismo, que está tudo pronto. Mas tudo pronto o quê? O que é estar tudo pronto? E as obras preparadas de antemão pelo Pai para que você venha andar nelas? As vidas estão aí. O cuidado com o próximo deve continuar na mente daquele que entendeu a mensagem. Então, assim, está sendo muita teoria, muita explicação, mas pouca vida, sabe? Porque quando eu começo a ignorar todo esse contexto de comunhão, de misericórdia, de ajudar o próximo, e eu começo a me ensoberbecer nessa ideia de que nós estamos em um patamar, por exemplo, nós estamos no reino inabalável do Pai. Sim, mas o que é isso? O que é isso na prática? O que é isso na prática? Não, eu estou no reino inabalável. Eu estou em Apocalipse 14, 6, no Evangelho Eterno. Sim, mas o que é isso? Não, é porque tudo já está pronto. Sim, mas o que é isso? Não, é porque a igreja não existe. Sim, mas é o que é isso? Aí não tem explicação. Então é melhor para essas pessoas baterem no André, porque está passando um livro de informação preciosíssima, bater no irmão Elcio, porque reúne irmãos, e bater lá no irmão Geraldo, porque bota um terno e gravata, e o povo tem uma bateria lá que toca. Então, assim, não faz sentido, gente. Assim, todos estão cooperando na edificação, mas o problema é quando aquele que está cooperando, ele acha que só ele coopera. Como você falou, existem pessoas que têm a necessidade, estão saindo do sistema religioso e querem mais informações, não querem se contentar apenas por ouvir o André Pimentel aqui no YouTube, querem ter uma experiência, querem ter um contato. É como um tempo atrás chegou uma irmã na nossa reunião e ela disse assim, nossa, irmão, no vídeo eu achei que você fosse um pouco mais alto. Eu falei, tá vendo como foi diferente você estar reunido? Olha a visão que você teve de mim agora. Olha o entendimento que você teve aqui do ambiente. Então, é diferente. Então, assim, que Deus, já comentei isso com você em off, que Deus permita um dia isso. Eu quero trazer o irmão André Pimentel aqui para a gente fazer uma reunião aqui com os irmãos. Essas mesmas pessoas que pregam, que falam que não gosta de se reunir, eu tenho certeza que, pelo menos para te conhecer, por curiosidade, quando o André chegar aqui, eu vou lá na reunião do irmão Elcio. Por quê? Porque nós temos essa carência, irmão. É algo do ser humano. Nós somos seres sociáveis. Jesus estava ali socializando a igreja. O povo estava junto. Por isso que Paulo falava, Hebreus 10, 25, né? Não deixai a vossa congregação como é costume de alguns. Não era deixar a igreja evangélica, não era deixar o pastor, mas não deixar aquela comunhão que eles estavam tendo no Pai, aquele relacionamento direto com Deus, aquela ligação, aquela inteiração, aquela vida que eles estavam desenvolvendo. Então, nós temos uma vida, um entendimento do preterismo completo. Nós temos família, nós temos problemas, nós temos desavença, nós temos lutas, nós temos... Porque, assim, estamos falando aqui
tecnicamente de doutrina, de revelação, de obra consumada. Mas eu vou olhar aqui no outro aparelho, ó, que aqui eu vejo os comentários. Quantas pessoas estão aqui comentando? Está passando um problema de saúde, um problema financeiro, um problema emocional. Então, irmão, mas isso era na igreja do sistema que o pastor ficava dizendo essas coisas. Não, isso é da nossa vida. Independente da graça, do preterismo completo, do reino eterno, da plenitude não sei das quantas, independente dos títulos que queiram colocar, as nossas vidas continuam precisando alimentar nossa fé, precisando batalhar pelo nosso pão diário, precisando se libertar de muitas opressões da nossa mente, de muitos traumas, medos, confusões, depressões, sabe? Então, isso continua. E nós que estamos conhecendo essa palavra, nós não estamos isentos de passar por problemas do tipo, porque isso é da carne, e a carne continua. Então, enquanto houver carne, haverá essa necessidade desse alimento espiritual, desse esclarecimento, e essas mensagens, eu não chamo mensagem de autoajuda, mas uma mensagem de transformação, para você perceber, eu estou vivendo o plano perfeito do Pai, eu estou completo nele, a obra é consumada, preterismo completo, graça plena, porém, eu tenho dor de barriga, eu tenho dor de cabeça, eu Fome. tenho fome, e a vida continua. Isso aí. E, ô Elcio, você sabe que enquanto estiverem batendo na gente, tá bom, né? Porque, de certa forma, faz propaganda, né? O André do livro, né? Eles deviam falar, né? Eles deviam falar assim, André Pimentel, olha, ele tem 9 livros, é um absurdo. Ó, o título do livro é isso, isso, isso. Passa quantas páginas tem. É só lá no meu WhatsApp saber também quanto é o valor. Coloca aí, que é uma propaganda, né? Sim, A pessoa, e você sabe, rapaz, que tem gente que fala muito mais mal, né? Às vezes ele bota um tema lá e pouco fala, desenvolve o tema, mas na hora de brigar, de criticar, então vira só uma crítica. As pessoas se acostumam com isso, né? Parece que quanto mais você critica, é melhor. Inclusive, Elcio, tinha um abençoado que colocou aqui nos comentários, em um dos vídeos meus, falando, poxa, fulano bate em vocês pra caramba lá, e vocês não falam nada, poxa, fica chamando vocês de moleque. Nem ignorei, sabe por quê? Porque eu não vou falar. Eu acho assim, se uma pessoa é desinteressante, por que eu vou falar dela? Né? Se eu acho ela desinteressante. A não ser que eu tenha uma autoestima com ela. Eu só falo mal de quem eu tenho autoestima. Eu só falo mal de quem é melhor de quem é melhor que eu. Porque eu não vou falar mal daquele que não é que é pior. Então tem esse conceitozinho também, Nelson. Você não vai falar mal de quem não te incomoda, né? Entendeu? Assim, eu assim, né? Graças a Deus, claro, não sou um santo. Eu falo mal, mas principalmente no meu canal, eu não uso ele para isso. Mas enquanto tiverem, né, batendo, mais e mais eu tô lá estudando, mais e mais eu tô projetando coisas, livros, você vê. Nós temos hoje uma rádio 24 horas, inclusive, irmãos, a rádio tá com uma programação nova. Tem um podcast lá muito interessante. Se eu fosse você, ia lá conhecer a nossa rádio. A maioria dos irmãos que estão conosco hoje, aí, acho que já baixaram a rádio e está lá no site graçapura.com.br. Lá também tem vários artigos de graça. Olha, se você quiser, eu tenho um kit, Elson, que eu montei, eu vou mandar para você, de mais de 120 músicas em graça. Que é o quê? Para você baixar, você botar aí no seu aparelho e você curtir final de semana, para o teu vizinho ouça, para que você curta, nem é teu vizinho, mas você curtir ali uma música boa, uma música saudável. Então, e de graça, tem um e-book, a introdução ao preterismo completo. Vamos lançar mais livros de graça. Um e-book que eu tenho muita vontade de fazer, que é retornar ele, que é as perguntas em graça, novamente dar de graça. Então, o que a gente puder fazer, a gente vai fazer. E outra coisa, Elcio, é bom que eu falar sobre isso. O que é o preterismo completo? É uma linha teológica escatológica, que crê que todas as profecias já se cumpriram no ano 70. Não é nada mais, nada menos que isso. Ela veio ressignificando muitas coisas? Veio. Porque quando ela veio fechando lacunas,
por exemplo, o entendimento sobre as 70 semanas de Daniel, os passos proféticos bíblicos. Então, é nada mais do que isso. Não é uma graça, não é a lei, não é a aliança, não é nada disso. E nós precisamos hoje, é muito da graça de Deus para viver. Nós precisamos hoje, porque os nossos desafios são reais. Não adianta eu só saber, e se eu não souber colocar em prática aquilo que eu aprendi. E o que você tem aprendido? Conceitos, né? Conforme o Elcio falou, conceitos. Mas e a vida prática? E lá na hora de você ser templo? E lá na hora de você brilhar? Tá brilhando? Tá brilhando, irmão? E aí, como é que tá? Ou tu tá se escondendo? Nós somos, né? Como é que você pode esconder uma cidade edificada no alto? Você é cidade edificada no alto. Alguém já falou isso para você? Você é uma cidade edificada. E nós temos uma missão, Elcio. O Elcio. Nós temos uma missão. Qual é a missão que nós temos hoje? De ser templo, de brilhar no mundo. Não é isso que o apóstolo Paulo disse aqui em... Deixa eu ver se eu acho aqui. 1 Coríntios, Efésios, acho que esse aqui é Efésios. Será que nós... aqui é outra, aqui é Efésios. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés e o designou cabeça de todas as coisas para a igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas, em toda e qualquer circunstância. Então, se Deus teve o amor dele em nos revelar o preterismo completo, é porque faltava alinhar alguma coisa. Então, nós hoje estamos mais completos do que já estávamos lá atrás. E assim, a ideia é que a gente venha a se aliançar mais, e não a dividir. Ah, porque o irmão fala um ponto, o outro fala um ponto. Irmão, desfruta desses pontos. Veja o que mais lhe apraz, mais lhe cabe hoje, o que mais agrega com a tua vida, o que dá mais sentido à sua vida. Então, o que hoje está sendo ofertado para vocês é um maná, são alimentos que a gente não tinha acesso. Até mesmo daquele que critica a gente, vai lá experimentar o que o irmão tem, né? Porque não tem nada de mais nisso. A diferença talvez seja que aqui a gente não critica, né? Lá talvez você vai ouvir uma crítica ali, a crítica aqui. E isso a gente vai crescendo, vai ser nesse bolo que vai sair o outro bolo, melhor ainda. Porque nós estamos em um tempo de ressignificação. Isso é a igreja. Isso é o verdadeiro corpo de Cristo. Por quê? Porque até então, irmãos, éramos meia dúzia, não somos mais meia dúzia. Hoje nós somos uma realidade. Ah, está crescendo assim, está crescendo assim. Tá. Está crescendo dessa maneira, como Deus quer. Porque tudo ainda está na mão do Pai, não é isso, o Elcio? Tudo está na mão do Pai. Perfeitamente. E Deus é tão, né, sábio, né? Que nós, apesar de sermos filhos, né, como diziam os mais velhos, os dedos das mãos são irmãos, mas não são iguais. Então, existem pessoas que vão se identificar mais com as minhas características, outras com as suas, e outras com outros irmãos. Então, queira quer não, como disse Paulo, nós somos participantes na edificação. Ele disse um planta, outro rega, e Deus dá o crescimento. Então, todos nós, de alguma forma, estamos contribuindo. Então, não faz sentido a gente crucificar. Por exemplo, se eu trabalho como escritor, meu irmão, trabalho de excelência, porque assim, se alguém chegar para mim hoje assim, me ver pregando a graça, aí alguém vai dizer assim, um exemplo, na rua, eu estou parado conversando com a pessoa num ponto de ônibus, no transporte público, aí eu começo a falar da graça. Alguém vai dizer assim, rapaz, eu me interessei, onde eu aprendo mais sobre isso? Aí eu vou dizer o seguinte, vendo as nossas reuniões, talvez eu esteja conversando com uma pessoa que mora em outro estado. Ele não vai ter possibilidade de estar na minha reunião. Eu não tenho um livro, mas eu já posso dizer, não, eu posso indicar aí um livro
em um autor assim, tal, o irmão André, ou indicar os canais no YouTube, tal. Então, as pessoas vão precisar de base, de embasamento, de um suporte. Então, todo o nosso trabalho, todo o nosso desenvolvimento, seja ele em um trabalho local, em uma reunião, ou seja, através de livros e através de um trabalho sério na plataforma do YouTube, isso é válido. Agora, a partir do momento que eu entro lá naquele contexto de Filipenses, capítulo 1, onde Paulo diz assim, em verdade é que uns pregam por contenda, por inveja, por porfia, e não verdadeiramente, não vai agregar valor, porque assim, André, se você parar hoje com um assembleano, com um adventista, com um batista, com testemunho de Jeová, você tem sabedoria, conteúdo para, dentro das escrituras, você refutar, né, transmitir o seu conhecimento e agregar informações que talvez vai deixar lá na mente dele uma chamada uma pulguinha atrás da orelha. Agora, se você chegar... Não existe igreja, não existe graça, não existe reunião, não existe oferta, cooperação. Como é que você vai dar o quê para essas pessoas? Você vai transmitir o quê para essas pessoas? Eu costumo dizer que a única mensagem que liberta o povo do sistema religioso é a mensagem do Cristo ressuscitado. A mensagem da graça, que é o primeiro passo para nos levar a esse entendimento de obra consumada, preterismo completo, anos 70 e tudo mais. Tem que começar lá, da base, do fundamento que é Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Se tirar esse fundamento que é Cristo, se tirar a obra da cruz, a importância do sangue derramado, a importância do fim do pecado e de todo aquele contexto das cartas paulinas, você fica sem conteúdo para sustentar um fundamento para edificar vidas. Porque não tem como você simplesmente chegar e dizer, não, tudo aqui é histórico, então isso aqui nada faz sentido. Não. A Bíblia toda é um livro histórico hoje, mas tudo faz sentido. Eu não posso tirar o sentido dela, porque senão nós não estaríamos aqui falando disso. E esses que falam contra essas verdades que nós estamos falando, tiveram que passar por aqui. Então, é um caminho. É obras preparadas de antemão. Agora, é claro que todo mundo está caminhando e cada um está se edificando de acordo com a proporção que Deus está dando. Tipo assim, eu sei que eu tenho as minhas responsabilidades com Deus. Eu saio, dou minhas aulas de boxe, estou no meio da academia com pessoas, ando em vários lugares, mas eu sou templo. Onde eu chego, eu sou templo. Mas existem pessoas que precisam sentar para ouvir aqui os irmãos, para ler um livro, para se reunir presencialmente e entender esse conceito, para não sair como aquele religioso. Eu vou para a casa de Deus, eu vou adorar o Pai, eu vou buscar Deus em Jerusalém ou no monte. Então, tem que ter toda essa caminhada para entender isso. As pessoas, Elcio, na verdade, as pessoas, elas, ultimamente eu tenho visto muito isso. Tem muitos irmãos me procurando, né? Eu acredito que até mesmo por causa dessa propaganda negativa, né? O cara entra no canal dele lá, poxa, podia bem ter um livro, né? Aí o cara fala, tem um irmão aí que é cão guloso, tá vendendo livro, né? Aí o cara que é culto, né? Pô, alguém tá vendendo livro? Interessante, hein? Né? Que a pessoa fica assim, quem gosta de conhecimento, né? Vai logo, pô, mas quem é? Aí vai pesquisar e vai encontrar. Então tem muita gente me procurando, Elcio, e assim, determinados assuntos que você nem imagina que as pessoas têm dúvidas, né? E aí eu tenho vários temas, eu anoto tudo, eu guardo tudo, então eu tenho uma gama de artigos, e esses artigos vão ser transformados em mensagens, esses artigos vão ser transformados em livros, vão ser transformados em músicas, e assim a gente vai
essa missão de deixar um legado para as próximas gerações. Eu não estou nem aí. As pessoas, quando chegam para mim, André, teu conteúdo é maravilhoso. Olha, esse livro teu aqui é excelente. É muito gratificante ouvir isso. É muito gratificante, porque eu sei o que representa isto. Eu tenho a ideia, a visão por completa do negócio. Não é um negócio que é hoje, é o que eu falo, talvez eu nem vá usufruir disto, mas vai ficar aí para as próximas gerações. Quem vai usufruir isto vai ser as próximas gerações. E tem um detalhe, e tem espaço para mais. Tem espaço para canais, tem espaço para livros, tem espaço até mesmo, quem sabe você aí, que é um professor de teologia, está ouvindo isso, e queira montar um curso de teologia, por que não? E assim a gente vai fortificar. Ah, André, você está criando um sistema. O sistema, o que é um sistema? O sistema é um sistema de ensino. O que nós apresentamos aqui? Um sistema de ensinos bíblicos. E não há problema nenhum. Agora, o sistema de ensino ruim foi o que nós saímos, o sistema religioso. Então, mas somente quem tem cultura é que suporta um discurso desse. Que o cara que não tem cultura, ele vai sair xingando. Ah, isso é sistema, não sei o quê. Mas você tem que entender que a vida é um sistema. Não tem como você viver fora do sistema. Se você viver fora do sistema, é um sistema. Não tem para onde... Não tem, irmão. É o que diz aquele ditado, né? Nada se cria, tudo se copia, porque é um sistema. Ah, mas quem sistematizou tudo? Deus. Então é necessário que a gente comece a amadurecer certas coisas que até então a gente não se atentava, como essa questão de igreja. Nós devemos ter muito cuidado quando a gente fala de igreja, porque isso pode bater na nossa porta. Nós temos que ter muito cuidado nas críticas. Teve um abençoado aqui que ele falou, poxa, André, eu gosto muito de você, porque você é o que dentre todos critica menos. Para você ver, aí o camarada que gosta de uma crítica menor, ele vai ouvir o André. Se ele gosta de uma crítica maior, ele vai ouvir outro. E assim vão sendo completados. Ah, irmão, eu não gosto de livro, mas tem o que gosta. Ah, André, eu não como carne, mas tem o que come frango. Ah, André, eu não gosto de água, só tomo Guaraná, mas tem aquele que gosta de água. Tem que ter água, tem que ter Guaraná, tem que ter Coca-Cola, tem que ter frango, tem que ter carne de porco, tem que ter carne de boi. Tem que ter, irmão. Ah, André, mas é sistema. Irmão, pensa no bem maior. Pensa em relação... Olha como essas pessoas hoje que estão no sistema religioso estão sendo enganadas. Olha como vivem essas pessoas. Olha a tragédia que é hoje estar dentro de um lugar em que você odeia estar. Muita gente hoje está na igreja por medo, por pavor de Jesus voltar, diabo, inferno. E Deus te libertou disso, irmão. Ele te libertou disso. Ah, mas é o sistema certo. É o sistema adequado. É algo que alguém está pensando lá na frente. Porque não tem como você fugir. Você precisa de escola para ensinar, você precisa de músicas para ouvir. Mas tudo é um sistema, André. Vai virar um sistema. O irmão virou cantor, o irmão virou escritor, o irmão virou pastor. O irmão... É o sistema. E que se dane. O sistema certo? Estou dentro. É o sistema errado? Estou fora. Não tem para onde fugir. Essa é a grande verdade. Por isso, por essas coisas, essa confusão na mente da gente de igreja, de templo, sistema, reunião, placa, CNPJ, não pode, o que é isso? Mas vai ter sempre aqueles irmãozinhos que nunca vai estar satisfeito. Mas, Elcio, eu tenho a certeza que a sua vida, ela está servindo para muita gente. Muita gente se alimenta da tua vida.
Muita gente se alimenta da minha vida. Eu não falo isso como alguém maior, menor. Não, me sinto o menor de todos em não poder servir a vocês com excelência. Eu não consigo atender vocês com excelência. Tem gente que sai, nunca mais assiste Graça Pura e ficou com raiva de mim. Ah, ficar um guloso. Sinto muito. Eu não posso agradar a todos. Mas eu sei que a minha vida, ela serve de alimento para vocês, porque eu chego no trabalho, só penso em vocês. Eu só saio para trabalhar, eu estou pensando em vocês. E isso, o fruto que nós temos aqui, é isso, olha o fruto aqui, ó. Isso é fruto. E o reino de Deus, para permanecer no reino de Deus, tem que frutificar. O Senhor falou que ia tirar de Israel, ia dar um povo que frutifica. Olha aí, olha a responsabilidade. Nós temos essa responsabilidade? Nós temos responsabilidades. Não é isso, Elcio? André, não tenha dúvida disso. Quanto você é importante, né, dentro desse contexto, quanto nós somos. E eu acredito, André, que haja um incômodo, né, um certo incômodo, dor de cotovelo na vida de alguns, por causa desse trauma religioso pastoral. Os irmãos que ficaram decepcionados porque aquele pastor é rico, porque assim, a gente quer colocar todo mundo no mesmo patamar. Nem todo pastor do sistema religioso é um mala cheia, é o pé de mais cedo, que tem milhões na conta, que tem mansões em Orlando. Não é isso. Existem pastores aí que passam perrengue, passam dificuldade, passam fome, entendeu? Então, as pessoas trouxeram do sistema religioso tradicional essa ideia de que todo pastor é ladrão e por ser ladrão é rico, né? Porque quando a gente fala que o irmão lá que pede o dízimo, que faz isso aqui, não significa que aquele irmão seja bem de vida. Eu conheço uns pastores aqui que pedem dízimo, que fazem campanha, meu irmão, e eles passam muita dificuldade, são pessoas super simples. Só que foram o que eles aprenderam, eles pregam aquilo que eles aprenderam. Então, como é que hoje, você que está desenvolvendo um trabalho em graça, escreve livro, eu que reúno aqui os irmãos, eu não vou falar isso por soberba, mas eu me deixo gastar nesse sentido. Eu vejo os irmãos que se reúnem conosco, a alegria que os irmãos têm com a minha vida, uma palavra de conselho, uma mensagem em graça, um abraço, eu vejo a felicidade nos olhos das pessoas. Então, eu me sinto bem com eles se sentem bem comigo. Aí eu vou me incomodar com os irmãos que pregam contra a reunião, contra a cooperação, sabe, André? Outra coisa. Mas você pede cooperação. Eu não deixei de ofertar, porque eu entendo que ofertar e ajudar não é só nesse contexto de igreja. Eu continuo semeando na vida. E digo mais, não falo isso por soberba. Semeio na vida do religioso, semeio na vida de pastor do sistema religioso. E quanto mais condição Deus me der, eu semeio até na vida do ateu, porque a questão de semear, de fazer, de ajudar, é algo que está no coração do Filho de Deus, independente se ele está na graça, se ele está vivendo o sistema legalista mosaico, é uma questão que está no Filho de Deus. Quando a gente fala em compartilhar, ser generoso, é uma questão de qualidade de vida, é um estilo de vida para o Filho de Deus, e não algo restritamente religioso. Então, eu vejo, infelizmente, muitos irmãos falando sobre conhecimento, nível de conhecimento, mas acaba que pregando, transmitindo uma mensagem que deixa o povo um povo ruim, deixa um povo soberbo, deixa um povo prepotente, onde as pessoas não conseguem mais desenvolver a compaixão pelo próximo, a empatia pelo próximo, e acaba criando, queira quer não, fala que esse povo da graça está visando um sistema. Mas eles estão criando também um sistema diferente, né?
Porque, como você bem falou, Jesus tirou aquele povo de um sistema e colocou em outro. E Paulo veio fortalecendo esse sistema da graça. Então, antigamente, quando eu vi alguns comentários assim, essa graça aí já está virando um sistema, eu me incomodava. Mas hoje, através dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, eu estou tendo outro entendimento, que isso não vai me incomodar, porque eu percebo que quando eles tentam denigrir a nossa imagem, mais pessoas vão começando a entender que a graça, o evangelho, o preterismo completo, a Bíblia, o reino eterno, a forma que nós entendemos a palavra, não é uma forma para viver solto, aleatoriamente. Não, é um compromisso, é um estilo de vida e de que pessoas também irão, nessa caminhada, naturalmente, dar as mãos e entrar conosco. E, Elson, dar é o maior sinal de prosperidade, né? Porque só dá quem tem para dar, né? E aí, se o cara não dá, é porque ele não tem, não é próspero. Tem essa diferença, né? Que em graça você não precisa fazer para ser, você é, aí você faz. Você é próspero e você faz. Você não tem problema. O Elson, eu na minha época que eu gostava de rock and roll, né? Eu era mais jovem. E aí eu gostava de algumas bandas de rock da década de 80, como o Barão Vermelho. Eu gostava muito do Barão Vermelho. E todos os discos do Barão Vermelho eu fazia questão de comprar 1, 2 ou 3. Porque eu sabia que o meu dinheiro ia pro bolso dos cantores da banda, que eles pegariam aquele dinheiro e iam fazer músicas melhores para mim. Então é muito importante isso. Eu trouxe isso comigo, né? Um dos dias mais felizes que eu tenho até hoje guardado na minha vida, eu vou falar qual é. Eu tinha um pastor, o nome dele é Roberto, pastor Roberto. Como eu gostava do pastor Roberto. E uma vez eu tive a oportunidade, estava trabalhando numa empresa, ganhando bem, levei ele num shopping aqui do Rio de Janeiro, um shopping bom, pude comprar para ele um terno caríssimo. Como eu fiquei feliz. Eu faria de novo, porque o que me move é o amor. Como eu fiquei feliz. Eu falava, Roberto, você precisa de um carro. Falava assim mesmo. Se papai Deus me ajudar, eu compro um carro para você. Porque eu não tinha isso comigo. Eu não tenho isso comigo. Glória a Deus por isso. Porque eu tenho o coração desprendido. E isso é a maior prova de prosperidade. E você sabe que eu passo momentos, às vezes, todos nós passamos momentos difíceis na vida. Mas sabe quando eu estou passando aquele momento financeiro difícil? Eu faço igual o Jó, né? O meu Redentor vive. E ele vai vir me acudir. E nunca, Elcio, glória a Deus, nunca deixei de ter dinheiro para comprar o que eu quero comer. Nunca deixei de ter dinheiro para beber o que eu quero beber, ir aonde eu quero ir. Sempre tive, glória a Deus por isso. E eu não tenho problema com isso. Muitos dos meus colegas, na época, eles compravam fitas piratas, na época de fita cassete, fitas piratas, tudo era pirateado. Eu nunca fiz isso na minha vida. Eu sempre ia lá, prestigiava. Eu tenho livros até hoje aqui, na minha estante aqui, de autores que eu sou super apaixonado. E se ele lançar, eu vou lá e compro 10 livros. Porque eu gosto. Porque eu amo isso. Então, esse deveria ser o nosso pensamento. Porque assim é o pensamento próspero. É assim o coração de Deus, não é? O coração de Deus não é assim? Deus não ajuda, Deus vai lá e abre as portas para você. Ele sabe que você é ingrato. Ele sabe que na tua carne você vai vacilar. Mas mesmo assim ele faz. Por quê? Porque é o Deus de prosperidade. E assim deve ser também o nosso coração. Um coração próspero, um coração aberto, um coração que não vê, ajudar a todo momento que você puder fazer é para ajudar. Então eu penso assim. Então, abençoado, que a gente saiba discernir muito bem todos esses conceitos que às vezes passa por desapercebido da nossa vida, né? Porque como o Elcio falou, o conhecimento vai chegando e vai inchando, mas existe a base. Nós precisamos atentar para a base, e a base é a graça.
A base é você amar o teu próximo, a base é você fugir da aparência do mal, não é porque você vai andar de qualquer maneira. Então essa é a base. Por que, André, tem que ser assim? Porque você é o templo. Essa é a grande verdade. A grande verdade é isso. Por isso nós colocamos esse tema aí. Talvez eu nem tenha conseguido passar para vocês o que estava na minha mente para passar, mas passou o que tinha que ser passado, com a ajuda do Elcio. Então o mais importante é isso, tá? Então eu queria agradecer a todos vocês, Elcio. Fica à vontade aí, tá? Para você falar com o povo aí, se despedir. Vamos. Ou acrescentar alguma coisa, fica à vontade. Então, devido ao tempo aqui, a gente vai liberar o povo também, né? Eu quero só agradecer. Sim. Semana que vem, 8 horas, né? Vamos fazer um pouquinho mais cedo, né? Mas segunda-feira, começa 8 horas. Então, às 20 horas, não é isso? Então, agradecer aqui, né, os irmãos nos comentários. Muito obrigado. Esperamos que vocês tenham sido edificados e que a mensagem seja passada dessa forma. A mensagem, o apóstolo Paulo disse em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. E sacrifício vivo é isso. É você entender que você está vivo e você vive como templo de Deus, você vive como luz, né? Aquele conceito de sal, né, que dá o sabor também, que realça o sabor, né? Então, nós precisamos continuar nessa, vou usar esse termo, né, nessa pegada, e não sair desse foco, desse propósito, porque senão, aquela coisa, né, o sistema religioso, eles estão de olho em nós, né? Esse povo aí é contra a igreja? Não, nós não somos contra a igreja. Esse povo aí é contra o templo? Não, nós não somos contra o templo. Esse povo aí é contra o batismo, é contra o dízimo? Nós não somos contra nada. Nós simplesmente estamos mostrando como que é, para você ter liberdade para fazer o que você quiser fazer. Ou seja, ensinar você a andar com a mente do Cristo ressuscitado. É como disse Paulo, eu sinto dores de parto até que Cristo seja formado em vocês. Eu estava conversando com um pastor amigo meu da Batista, e ele disse assim, mas o que vocês veem em relação assim, à questão de reunião? Vocês batem contra? Eu falei, não, eu não bato contra a igreja, eu não bato contra a reunião, porque eu também reúno pessoas. Nós batemos contra a doutrinação dentro das instituições que é totalmente deturpada. Agora, em você se reunir, meu irmão, em você estar em comunhão, em vocês andarem juntos, não, isso é muito bom, isso é prazeroso. Então, quando a gente vai esclarecendo, clareando a mente do que é viver, não mas como igreja do Cristo vivo, como igreja de Deus, como templo, é diferente de ir, de visitar e de buscar presença. Então, é isso que nós queremos estar sempre aqui transmitindo para os irmãos. Tá bom, André? Eu agradeço aí a oportunidade e na próxima estaremos aí permitindo, Papai do Céu. E obrigado a todos que nos aguentaram até agora, obrigado, tá bom? Meu irmão aí, a Roselita, o Rinaldo, todos vocês aí não vão falar um por um, senão a gente vai ficar aqui mais meia hora, tá bom? Então, segunda-feira, 8 horas, estamos juntos, tá bom? Obrigado, Elcio, obrigado a todos vocês. Então, uma linda noite para todos. Glória a Deus pela vida de vocês. Graças a Deus. Somos o povo, jamais em toda a terra, vamos anunciar.